Fala meu colega corretor de seguros, minha colega corretora de seguros. Aqui é seu mentor Davi Moraes e é um prazer imenso recebê-los aqui no podcast Corretor e Empreendedor. Olá corretores de seguros, empreendedores e todos que estão nos ouvindo a mais um podcast Corretor e Empreendedor. Estamos aqui hoje para fazer esse podcast sensacional para vocês. Vai ser uma viagem transformadora, como a gente fala nas nossas mentorias, para levar vocês a vender milhões. Mas não só os corretores de seguros. Vamos falar aqui que você, empreendedor, que não está no mercado de seguros, vai conseguir compreender esse conceito da escolha de vender milhões. Mas para o corretor de seguros, para a corretora de seguros, que quer crescer a sua operação, que quer criar o seu caminho de milhões, cara, esse podcast vai ser fantástico. Estamos aqui com meu amigo Diogo, Fernando, meu mentor, Lohane, minha assessora, para estar fazendo aí para vocês um podcast muito gostoso de ouvir. E eu, primeiramente, antes de falar, antes de a gente entrar nesse assunto, queria falar um pouquinho e dar um bom dia aí para os nossos amigos. Fala aí, Diogo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você vai assistir, Isso faz parte da tecnologia, A gente não sabe que hora que essa galera vai estar ouvindo a gente. Mas que você faça muito bom proveito, porque certamente os temas aqui são de bastante relevância, né? Exatamente. Bom dia para você também que está nos ouvindo aqui, ou você está nos ouvindo pelo Spotify, ou você está nos assistindo pelo YouTube. Muito bom dia. E eu quero te pedir uma coisa, compartilhe esse podcast, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, porque o Davi ele vai fazer questão de responder cada um de vocês. Então compartilhe esse podcast, se você acha que faz sentido para você, compartilha, porque quanto mais você compartilha, o YouTube, ele entende que é relevante esse conteúdo e ele vai divulgar mais e para mais e mais pessoas. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está aqui nos assistindo. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente. Nossa, fico muito feliz, fico até sem palavras para poder conseguir expressar, mas eu fico muito contente de estar fazendo parte desse projeto, né? Espero que vocês gostem. Quando eu soube do tema, eu já fiquei bem impactado. Falei, nossa, acho que o pessoal vai ficar bem intrigado com o assunto e vai render bastante. Vocês vão gostar muito. Então vamos lá, gente. Vamos falar de milhões nas nossas operações. E aí eu quero falar para você, corretor de seguros, para você, corretora de seguros. Independente da sua operação atual. Se você está vendendo 100 mil por mês, 200, 300, 500, 1 milhão, você pode mais. E eu, dentro da minha trajetória de 32 anos, dentro do empreendedorismo, mas sempre com alicerce da corretora de seguros, do mercado segurador, eu fiz algumas escolhas nessa etapa. Eu resolvi me provocar para poder crescer. E aí, naturalmente, nós temos um passo a passo para isso, nós temos uma mentoria para isso, que vocês estão convidados aí a conhecer. Mas hoje eu vou entregar aqui um tema e um assunto valiosíssimo para você, empreendedor, para você, corretor e corretora de seguros, que quer empreender dentro do seu negócio. Você pode dobrar o seu faturamento, você pode triplicar o seu faturamento, você pode multiplicar por 10 o seu faturamento. Gente, amigos e minha amiga Lohane que está aqui na mesa, isso só depende de escolhas. E aí eu quero contar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, para os corretores e os empreendedores que estão nos ouvindo, eu, em algum momento da minha carreira, depois de já me sentir pronto, eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha pelo crescimento. Eu já, dentro do mercado de seguros, eu tenho sucesso. Tá? Um sucesso, a gente reconhece o sucesso quando a gente está feliz, quando a gente consegue realizar nossos sonhos. Esse é o sucesso, sonhos das nossas famílias. Independente de quanto você está ganhando. O que a gente mais... É até um clichê, a gente falar que ser rico é um sucesso. Não é um sucesso. O sucesso está muito além disso. E aí nós estamos falando aqui, corretor, corretora e empreendedor, de sucesso. Se você quer ter sucesso, e o sucesso passa, sim, nós estamos num mundo capitalista, empresas capitalistas, passa sim por você vender com lucratividade, com você vender, muitas das vezes, milhões. São escolhas que nós temos que fazer. E eu lá atrás, dentro da minha trajetória, eu fiz essas escolhas quando eu me senti pronto.
quando eu já tinha um método criado, quando eu já estava, em termos de comunicação, autoridade, conhecimento, eu já estava pronto. E eu vi cristalinamente, falei, cara, eu posso aqui agora crescer 2, 3, 4, 10 vezes o meu negócio. Só depende de mim. Porque eu sou o líder, eu sou o artista. E ser empreendedor, eu vou só colocar um pouquinho isso para a gente seguir esse tema. Ser empreendedor é ser um artista da criação. Ser um protagonista, né? Exatamente. A gente tem que se sentir, tem que assumir isso para a gente. A gente tem que assumir que somos, dentro do mercado de seguros, no meu caso, eu sou um executivo do mercado de seguros, eu sou um artista porque eu sou um empreendedor. Então eu vou criar o novo e eu vou me provocar a novos desafios. E a gente vai falar hoje nesse podcast do desafio do crescimento do faturamento. E aí vou contar uma historinha para você que está nos ouvindo. No ano de 2010, a gente vinha ali daquela marolinha do Lula, né? 2008, que o país passou ali, o mundo inteiro teve um impacto muito grande com a quebra dos bancos, né? Lá nos Estados Unidos, do Lehman Brothers e de outros bancos que quase quebraram. Nós tivemos uma seguradora, que foi a AIG, que quase quebrou, o governo americano teve que salvar a companhia. Então, e o Brasil passou pela dificuldade, não em 2008, mas passou por uma dificuldade em 2009. 2009 foi bastante difícil para o mercado inteiro, para todos os empreendedores. 2010 a coisa já começou a melhorar um pouquinho, porque o mundo inteiro já estava rapidamente, né, melhorando. E falando dentro do mercado financeiro, né, Diogo? Você é um cara do mercado financeiro. O mundo estava falando em um crescimento em V, né? Uhum. Você caiu muito forte, muito rápido, né? E você vai subir também muito forte, de uma forma exponencial. E aí, eu já sabendo disso, falei, cara, é o momento para mim. Estou pronto. Não sofri tanto na crise, porque a minha empresa já era uma empresa bastante sólida, mas ainda precisando muito, perto do que eu queria, perto da minha visão de futuro da minha empresa. Eu vi a minha empresa ganhando muitos milhões, faturando muitos milhões, vendendo muitos milhões nas apólices seguros dela. E ali eu fiz algumas escolhas. Bom, se eu tenho aqui, eu vou dar um exemplo, o corretor e a corretora vai nos entender, tá? O empreendedor também, porque são faturamentos. Se eu tenho, naquele momento, uma venda de R$500 mil em seguros por mês, e eu quero vender 1 milhão por mês, eu preciso fazer umas escolhas. Eu não posso querer um resultado diferente se eu fizer as mesmas coisas. Eu preciso começar a criar um caminho para chegar a esse 1 milhão. E aí, como é que eu fiz, meus amigos empreendedores, minhas amigas empreendedoras, corretores e corretoras? Eu me provoquei a ter produtos novos, a ter um faturamento extra, não só através dos produtos que eu trabalhava, porque para dobrar o meu faturamento, talvez eu não conseguiria dobrar com os produtos que eu tinha. Eu precisava de criar produtos novos. Para isso, o mercado de seguros é fantástico, porque as seguradoras têm muitos e muitos produtos e tem muitos nichos de mercado. E tem nichos de mercado, gente, que para quem não é do mercado acaba não compreendendo muito bem, mas dentro do mercado de seguros, né, você tem ali um seguro de automóvel, que numa média de hoje aí, as pessoas pagam aí R$2.000, R$3.000 por mês. E aí, se você quer fazer 300 mil de faturamento, você tem que fazer 100 seguros de veículos. Mas nós temos seguros e temos produtos que com uma única venda, você faz os 300 mil. E essa foi a visão que eu tive. Falei, cara, eu estou preparado tecnicamente, eu tenho autoridade, eu tenho comunicação, eu vou em busca de coisas maiores. Porque para fazer isso no varejo é muito difícil. E agora, até entrando um pouco mais nesse aspecto que você está falando, Davi, você entende que nesse tipo de negócio, para o corretor que é empreendedor, ou seja, ele que montou o negócio, é necessário, vou te fazer 2 perguntas, é necessário e imprescindível trabalhar com metas? Eu digo quantificar, olha, a meta da equipe esse mês, ou essa semana, ou esse dia é tanto. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte, você está falando sobre vendas milionárias. Se a gente for fazer um cálculo aí para o cara chegar em 1 milhão, porque às vezes a gente vai ter gente de tudo quanto é tipo, o cara que já está no mercado, o cara que está entrando.
E às vezes, assim, uma venda de 500 mil para um cara hoje seja uma realidade muito distante daquilo que ele tem, né, na situação atual dele. Então, se a gente fosse quantificar, se a gente está falando de um cara que quer chegar a ter uma empresa milionária, né? A primeira pergunta é com relação às metas e a segunda é o seguinte: a gente está falando aí, se esse cara está falando de 1 milhão por ano, né? Se o cara vender 1 milhão no ano, é uma empresa milionária, né? Sim. E vai da ambição de cada um também. Existem aqueles que querem chegar em 1 milhão por ano e existem aqueles que querem chegar a 1 milhão por mês, né? Qual é o caminho a se traçar? Porque você, obviamente, também na tua história, você não começou vendendo 1 milhão por mês. Talvez você começou 1 milhão por ano, depois começou a 2 milhões por ano, e aí essa média foi aumentando no decorrer dos anos. Como é que o cara... Porque não adianta assim, no banco a gente falava muito, né? E eu já vou passar a bola para você. Se você mirar 1 milhão, você vai chegar em 300 mil. Então mira em 2, porque se você errar, você vai chegar a 1,5 milhão e vai passar 1 milhão que você queria. Esse era o nosso racional lá. O que você me diz sobre isso? Dobra a meta. Bom, né? Dobra a meta para chegar na meta, depois que chega na meta você triplica, enfim. bom, Como é? Diogo, naturalmente o mercado bancário, né? O setor bancário, ele coloca para si metas realmente que muitas das vezes são muito difíceis de você Atingir, conseguir né? atingi-las, né? Mas falando de metas pessoais do empreendedor, eu vou colocar metas que eu acredito. Eu não vou colocar metas que eu não acredito. Possíveis. Que eu acredito. Tá. Se eu acredito, ela é possível. Ok, verdade. Então, respondendo a sua primeira pergunta, não tem uma empresa neste mundo que ela pode se dar o luxo de trabalhar sem metas. Se a gente tem metas na nossa vida pessoal, imagina na vida profissional. Você tem que ter metas. E aí, o que eu fiz no ano de... Falando, né, voltando a falar um pouquinho daquela história. Em 2010, eu falei, cara, é o momento. Se isso que está acontecendo, desse crescimento em V exponencial acontecer, eu quero surfar aqui. Essa onda eu estou pronto para isso. Sim. Eu estou pronto para isso. Só que, cara, eu não quero surfar. Naquela época eu trabalhava com Auto Vida Residência, seguros de empresas, pequenas empresas, até médias empresas, né, frotas, seguros de condomínios. Cara, mas para eu poder dobrar o meu faturamento com esses produtos é doloroso pra caramba. E o corretor e a corretora que está nos ouvindo sabe disso. Porque você precisa de uma equipe muito grande, que são produtos que são de varejo, muitas das vezes, e você tem que ali ter uma equipe grande, porque é muito dinâmico. Imagina, se você tem um faturamento, eu te dei um exemplo, né? Você quer um faturamento de 300 mil, você tem que atender ali de 100 a 120 clientes a nível números de hoje, para o automóvel. Você quer chegar a 1 milhão, você tem que atender quantos clientes por mês? Cara, e o sinistro? Você tem que ter assim, uma corretora de seguros muito bem preparada, fora o desafio que dá para fazer, e a gente fala isso na mentoria, dá para crescer só com Auto Vida Residência, mas o desafio que tem de você ter um marketing todo voltado para te dar esse crescimento. E aí o que eu fiz? Falei, cara, quero um produto novo e quero produtos novos. Naturalmente eu tive que me preparar para isso. E o que eu escolhi de trabalhar? Produtos que o ticket médio fosse muito elevado e que eu pudesse usar a minha melhor habilidade ou as minhas melhores habilidades. Que é o quê? Poder da comunicação, a autoridade do mercado de seguros através do conhecimento adquirido de produtos. E aí eu fui escolhendo os produtos. Em 2010 eu fiz a escolha pelo consórcio. Consórcio, ó. Tá? Que é uma coisa que o corretor de seguros e a corretora de seguros não dá muito valor. Mas, através do consórcio, você pode sim ter um nível de faturamento muito mais elevado dentro da sua corretora. E aí eu vou contar para vocês a vida real, porque o que a gente trabalha, né, e que a gente defende é vida real. Eu vou contar para vocês fatos que aconteceram da forma que aconteceu. Então eu escolhi, antes de 2011, eu vou chegar ao objetivo de vender milhões através do consórcio. Claro, os demais produtos da minha corretora, eu também coloquei crescimentos, tá? De 20%, 30%, para poder me ajudar a chegar dentro do meu objetivo de vender 1 milhão por mês.
e vender 12 milhões por ano. Esse foi o objetivo. E aí eu fui em busca, primeiro, do consórcio e um pouco de crescimento em cada item de produto que eu trabalhava. E aí, gente, eu busquei conhecer o consórcio, fechei uma parceria com o Itaú Consórcios, que naquela época tinha um produto muito bacana. Tá? Não estou falando que tem hoje, o Itaú é uma marca fantástica e tem hoje um produto de consórcio muito sólido. Mas eu escolhi trabalhar exclusivamente naquele momento com o Itaú, porque era uma marca que tem uma aceitação muito grande no mercado. Naturalmente, eu teria menos dificuldade de apresentar isso para o mercado. E criei toda uma metodologia para buscar vender o que eu precisava, o que eu coloquei dentro da minha meta de percentual para chegar lá. E, cara, aí vocês me perguntam assim, pô, você conseguiu? Chegou no final de 2011, você conseguiu chegar à sua meta de 12 milhões vendidos? Consegui. Só no consórcio. Rapaz, Só no consórcio. E aí eu vou contar para vocês aqui como é que a gente fez. Eu criei uma equipe, depois que eu vi o potencial que tinha um consórcio e a região que eu trabalhava era uma região que tinha no consórcio uma das formas de investimento. Os investidores, as pessoas, comerciantes, as pessoas, elas gostavam de comprar consórcios para poder adquirir seus bens e para poder fazer uma poupancinha. Eu identifiquei isso, fechei um acordo com o Itaú e criamos ali no shopping nosso regional um stand Itaú com um carro da Fiat, porque a Fiat era uma parceira Itaú. E aí eu fui lá na concessionária Fiat e falei, olha, vocês querem vender mais automóveis aí? Vocês podem vender através do consórcio. Só deixar um automóvel comigo lá, 0 km, lindo, maravilhoso, dentro do meu stand, e a gente vai trabalhar essa venda de consórcios para que, caso seja contemplado, as pessoas comprem aí o consórcio do Itaú com o automóvel Fiat. Até porque existia essa parceria muito sólida. Os produtos, os panfletos, todo o trabalho de marketing da Itaú era voltado à Fiat. Inclusive, você escolhia carros lá que eram carros da Fiat na época. E aí eu fiz isso 1 ano de trabalho. Uma equipe de um gerente, mais 8 pessoas focadas no consórcio, fora o que eu tinha da corretora de seguros. Criei um novo negócio. Empreendi num novo negócio dentro do próprio mercado de seguros, dentro do próprio produto que algumas seguradoras oferecem, inclusive. Eu escolhi o Itaú, mas tem outras, como a Porto Seguro, a Mafra, Bradesco. Tem outras que têm esse produto de consórcio para o corretor de seguros. Só que eu escolhi entrar de cabeça, porque eu acreditava do fundo do meu coração que aquele ano de 2011 era o ano para fazer isso. Que eu poderia investir numa equipe sólida, dar o conhecimento que o Itaú me ofereceu naquela época para a minha equipe e ir em busca, parceiro, ir em busca de negócio, em busca de fechar muitas cartas. E aí a gente focou, como eu precisava de faturamento elevado, eu foquei nas cartas de imóveis. E, cara, tem algumas sacadas sensacionais para vender cartas de imóveis, inclusive para o empresário, principalmente a galera do lucro real. O consórcio ele entra, e foi uma das técnicas, tá, que eu estou entregando aqui, isso é valioso. O consórcio ele entra ali para as empresas de lucro real como uma despesa. Uhum. E depois o cara coloca essa grana toda no caixa, porque ele vai pagando até o final. Se ele for contemplado, ele não tira o bem, ele vai pagando até o final. No final, ele põe essa grana inteira ali sem pagar imposto. Então, assim, isso foi um caminho muito legal. A gente direcionou parte da nossa energia só para atender empresários do lucro real. Vendemos pra caramba. Porque o shopping te dá, né, aquela vitrine, a visibilidade. Ele te dá aquela vitrine. Só que lá no shopping você vai vender a carta do automóvel. 30 mil, 50 mil. Uhum. Pô, para fazer 1 milhão no mês era difícil, né, com carta de automóvel. Uhum. Mas a gente vendia assim, eu cheguei a vender 2 milhões para um único empresário. 2 milhões para um único empresário que tinha uma empresa que naquela época estava no lucro real e precisava de colocar despesa. E eu mostrei esse caminho para ele com uma estrutura, tá, que nós tínhamos de uma equipe de advogados
que a gente usava, que tinha entendimento, mas também com um contador, para poder mostrar com o cara que aquele é um caminho. Quando eu enxergava que o cara tinha aquela possibilidade de investir naquilo, eu trazia a minha equipe jurídica, de contabilidade, e mostrava para ele como fazer. E, cara, a gente vendeu pra caramba. Foi um ano sensacional. Eu consegui faturar 12 milhões com o consórcio Itaú só com o consórcio. E aí você falou assim, que o banco coloca uma meta, né? Coloca uma meta que é quase que inatingível, inatingível. Mas quando nós, empreendedores do mercado de seguros ou qualquer mercado, a gente coloca pra gente uma meta e nós acreditamos do fundo do coração, a gente dobra a meta. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Agora, né? Não que eu dobrei a meta, sim, tá? Porque sim. a gente atingiu a meta, atingimos mais de 100% da meta. Não cheguei a dobrar a meta, mas foi quase, parceiro. Foi um ano sensacional. E quando você tem um gostinho, quando você sente, caramba, realmente eu posso. Não que eu duvidava, mas depois que você já tem um histórico que você fez, né? Quando você tem um histórico que você fez, cara, você aí tem um abraço. Força para chegar. Você fala, cara, eu posso, então ano que vem eu vou me provocar novamente, e depois. E aí é você querer pagar esse preço também, Diogo. Porque você tem que querer pagar esse preço. E assim, interessante que é um total sair da caixinha. Porque você trabalha com seguro que é proteção do patrimônio já existente, teoricamente, né? E aí você vem com um consórcio que é um caminho inteligente para você aumentar patrimônio, seja através de imóvel, veículo, etc. e tal. E é interessante que você, de fato, trabalhou em duas frentes distintas, mas que inerentes ao teu negócio, mas foi necessário uma criatividade, sair da caixinha, você olhar de fora e ver, será que só esse caminho aqui vai fazer chegar onde eu quero com relação a uma meta ambiciosa também? Né? Então, a questão é que naquele momento, né? Naquele momento do consórcio, eu criei um negócio novo, completamente novo, dentro de uma corretora de seguros, mas criei um negócio completamente novo, com base no empreendedorismo, sim, que é o que a gente fala, né? Que todos os negócios, inclusive a corretora de seguros, precisa de usar muito o empreendedorismo para buscar os seus objetivos, para ser uma empresa eficiente, para ser uma empresa de sucesso. E aí, no ano de 2011, eu faturei 12 milhões com o consórcio Itaú. E aí o consórcio Itaú, no final de 2011, teve um problema. As pessoas que trabalham, os corretoras e empreendedores que trabalharam com o consórcio Itaú nessa época, vão saber o que eu estou falando. O consórcio Itaú teve um problema no final de 2011 com algumas fraudes a nível Brasil. E aí o que eles fizeram? Chegou em novembro de 2011, eles tiraram as cartas de grupos novos. Você só conseguia vender grupo em andamento. E aquilo foi um baque, porque eu tinha uma equipe muito pesada. Né? A gente fez um ano de sucesso, mas foi um baque. Porque começamos a ter negócio para fazer e não tinha carta para poder fazer, porque o Itaú não tinha cortado aquelas cartas novas lá, e você tinha só que encaixar as pessoas nos grupos. E aí as parcelas às vezes já eram mais altas, o Sim, prazo menor. O prazo menor e tal, principalmente dentro do foco que a gente queria, que era imóvel, né? Você pegava, aquilo era um impacto grande. Fui levando aquilo por um tempo, até porque foi um ano sensacional, então no final do ano a gente estourou champanhe com uma meta batida linda, maravilhosa, mas eu já comecei a preparar o ano de 2012 e 2013 já pensando em outras coisas. Porque eu não queria mais largar essa possibilidade de vender milhões. Eu me preparei para isso. E aí nós fomos, em 2012, ainda se valendo de todo o trabalho de 2011, tá? Não mais com o Itaú, porque a gente acabou tendo que paralisar as operações do Itaú por um tempo. Mas eu chamei a Porto Seguro, que tinha também um produto que, digamos assim, para o corretor de seguros, pagava-se uma comissão menor, mas ainda era uma boa comissão e tinha um produtaço, porque a Porto Seguro até hoje tem um produto de consórcio sensacional. Sim. E aí a gente vendeu, no ano de 2012, 5 milhões em consórcios Porto Seguro. Vendemos 12 no ano de 2011, vendemos 5. E aí eu cheguei no final do ano, novamente, com a minha meta de milhões em vendas mensais, batida, com milhões em comissões recebidas, mas o consórcio deu uma estagnada.
E eu precisei de criar um pensamento de novos produtos. Para conseguir, uma vez que você atinge, né, um nível de faturamento bacana, você não quer perder ele. Quer diminuir, né? Você quer E aí eu falei, cara, agora o consórcio, eu não consigo extrair muito mais dele. Vendemos 17 milhões em 2 anos. É muita coisa, cara. Muita coisa. Muita coisa. No Itaú, a gente foi líder Rio Espírito Santo. Então, foi uma operação fantástica. Mas que não dava para contar com ela, ou pelo menos na magnitude que nós fizemos, não dava para contar mais com ela para o objetivo de meta de faturamento que nós tínhamos. E aí, corretor e corretora de seguros. Eu fui em produtos onde vocês sabem que existem. Muitos de vocês acabam até focando, que exige uma autoridade, que exige um conhecimento. E em 2012, quando eu cheguei a começar a trabalhar a meta de 2013, eu incluí trabalhar com produtos que para mim foi um grande desafio. Um grande desafio. Mas como eu sou apaixonado pelo mercado de seguros, foi um desafio que dava para poder absorver e acreditar do fundo do coração. E aí, se você acredita do fundo do coração, você vai embora. E eu escolhi trabalhar com seguros industriais e seguros de rodovias. Seguros super técnicos, cara. Muito técnicos. Muito técnicos. Onde o corretor precisa realmente sair do varejo. Não sair, que eu digo, deixar de trabalhar o varejo, tá? Mas aí você tem que ter uma estrutura boa de varejo para você deixar a sua operação um pouquinho, entrar no conhecimento desses produtos industriais e de rodovias, que foi o que eu escolhi, esses 2 produtos, para poder ir em busca do objetivo de continuar faturando milhões todos os meses. Por quê? Gente, um seguro de rodovia, às vezes a gente não tem conhecimento, né? Ele envolve tantos seguros, RC, RO, INO, DINO, frotas, vida, saúde, só que tudo numa magnitude muito grande. Aí o corretor vai estar falando assim comigo, poxa, Davi, mas, cara, trabalhar com essas empresas é muito difícil. Para começar, elas são poucas a nível Brasil. E você tem uma classe de corretores, que são corretores multinacionais, que abocanham boa parte do mercado. Até porque isso, muitas das vezes, essas parcerias são fechadas lá fora. O Brasil só respeita as parcerias que aqueles participantes multinacionais, aquelas empresas, aqueles corretores multinacionais já têm isso fechado lá fora. Cara, mas eu tinha certeza que eu conquistaria essa autoridade e que teria diferenciais de uma corretora de seguros de médio porte que as grandes corretoras não teriam. Para começar, o diferencial da presença. Porque as corretoras multinacionais, elas são muito grandes, o cara não consegue ter uma presença para poder atender de uma forma mais exclusiva. Uma proximidade ali, né? E eu teria. Fora isso, como eu me dediquei a isso, e eu foquei 2013, 2014, 2015 nesses produtos, eu tinha tempo para me dedicar a isso e eu naturalmente criei uma equipe. Nós tínhamos uma equipe de um gerente e mais 3 profissionais, sendo que um deles era um engenheiro, para poder trabalhar esses clientes e ter autoridade, chegar no cliente com diferenciais. E aí você está falando uma coisa que eu entendo, né, desse universo aí, a importância de você trabalhar também pessoa jurídica. Porque às vezes o corretor também está focado muito na pessoa física, sim, no seguro de vida, no residencial. Mas quando você fala, por exemplo, de uma apólice de seguro empresarial, de uma apólice de vida coletiva para os funcionários daquela empresa, alguns sindicatos exigem, por exemplo, acho que se não me falha a memória, os supermercados, eles precisam ter uma apólice de seguro de vida para os funcionários. E aí você começa a ver que as tacadas são maiores, né? Sim, você consegue ali, com poucos negócios fechados, sim, você consegue ter um impacto no seu faturamento interessante. A questão, Diogo, é qual a sua visão de futuro? Onde você quer chegar? Todo corretor e toda corretora de seguros precisa responder isso para poder trilhar esse caminho. Se você tem um objetivo, e aí eu quero fazer uma reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo e para vocês aqui na mesa. Qual que é o objetivo? Objetivo de vida? Objetivo empresarial? Um objetivo empreendedor? Se você tem um objetivo
e você acredita do fundo do coração, você chega como se você estivesse olhando uma porta e sabendo que você com certeza vai passar aquela porta. Não tem nada que te impeça. Por quê? Existe ali um caminho e você sabe que aquele caminho é facilmente trilhado por você. Então, o que você tem que ter de consciência? O importante não é o objetivo. Você tem que criá-lo. Ele tem que ser o seu horizonte. Mas o importante é você fazer um caminho que você acredita do fundo do seu coração e que o objetivo é só uma consequência dessa caminhada. Se você fizer isso dentro, e aí o empreendedorismo está totalmente, né? Isso é uma delícia, né? Isso é apaixonante. O empreendedorismo está totalmente voltado para isso, a criar caminhos novos. Porque através dessa criação, dessa arte do empreendedorismo, de você criar esse caminho até seu objetivo, cara, o céu é o limite. Você vai chegar aonde você escolheu chegar. E claro, você tem que criar um método ou tem que ter bons mentores para poder te dar esse embasamento de como chegar. Eu criei esse método com muita porrada, gente. Levando muita porrada. Investindo em muita coisa que depois eu vi que não era o caminho. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, até falamos em um outro podcast, que mudar a cultura das pessoas é igual enxugar gelo. Você não consegue mudar. Se a própria seguradora, muitas das vezes, não investe na mudança cultural da população, você, corretor, vai fazer isso? Mas eu tentei. E eu investi muita grana para poder colocar na mente das pessoas que não têm seguro de automóvel, para pelo menos fazer um seguro de terceiros, porque é barato demais, perto dos problemas que podem vir. E as pessoas não compram a ideia. Então, é um caminho errado. O caminho certo vai em quem você já tem essa cultura dentro do dia a dia. É muito mais fácil você trilhar um caminho onde você fala uma linguagem e as pessoas compreendem essa linguagem. E aí, Diogo, parece Fernando simples e Lohane, a partir do momento que eu criei, através do empreendedorismo, esse caminho, depois de trilhado, depois de 2010, nós estamos, 2023, 13 anos depois, a gente não parou mais de vender milhões. Mas, assim, Davi, um corretor que está começando, como que ele consegue focar os holofotes dele para essa pessoa que realmente tem a vontade de ter um seguro, para poder não ter essa necessidade de ficar tirando para todos os lados? Como que ele tem esse foco? Ele vai precisar, Lohane, de colocar uma estratégia para buscar o cliente da cultura. Por exemplo, falando de seguro de automóvel, vida e residência, que a maioria das pessoas, dos corretores e corretoras, tem lá como, digamos assim, o grande lance das suas carteiras, né? O que você tem de maior percentual de seguros fechados, auto, vida e residência. Você tem que ir para as pessoas que têm essa consciência, que é o que nós chamamos no mercado de seguros, né, na linguagem, do rouba-montinho. Eu prefiro, tá? E aí vocês, corretores ou corretoras, vão entender aqui a brincadeirinha que eu vou fazer, porque eu estou de frente aqui com um cara do mercado financeiro. Eu prefiro roubar o montinho do banco, porque é muito mais fácil. O banco ele tem um nível de preparo para vender seguro muito pequeno. As pessoas mudam. Eles querem usar 0800 para o cliente ser atendido quando ele tem um problema. Para início de conversa, o bancário ele não tem certificação para vender seguro, né? A gente está debaixo do escopo do banco que tem um registro na seguradora. Nós não somos especialistas em seguro. Né? Pois é, mas você tem por necessidade que bater a sua meta de venda de seguro, e isso naturalmente faz com que você tenha que ir em busca. Tem pós-venda, principalmente no carro. O veículo vendeu e liga lá. Tudo online. Exatamente. Pois é. E aí nós temos aí o marketing de relacionamento. Que nós vamos falar em outro podcast. Vamos falar em algum momento disso. Mas só finalizando aqui sobre essa questão, tá? Depois que eu escolhi, através do empreendedorismo, dentro das suas
1.001 utilidades, 1.001 caminhos, mas que eu escolhi trilhar um caminho empreendedor para os meus objetivos, e aí nós estamos falando do objetivo dos corretores e todos os empreendedores se provocarem a vender mais, nós estamos falando aqui milhões, mas se provoque a vender mais, se provoque a dobrar o seu faturamento. Se você tem 100, Lohane, se você tem 100, se provoque a 200, a 150. Vai devagar, vai buscando autoridade, vai trabalhando isso dentro de você e colocando metas que você vai conseguir atingir, que você acredita. E no princípio, como foi o meu princípio, foram metas menores, claro. Eu fui me provocando, vendo que era o caminho, vendo que eu conseguia, e fui cada vez me provocando mais, até colocar uma meta de dobrar o faturamento, que já era, na minha visão, já era gigantesco. E eu fui lá e conquistei esse sucesso. Então, só que eu me sentia, o meu coração dizia que eu estava preparado para isso. E a partir desse preparo eu fui lá, busquei, venci, e vocês que estão nos ouvindo podem também vencer. Estamos falando aqui de mercado de seguros, que é um mercado maravilhoso, um mercado encantador, mas tem diversos outros mercados dentro do empreendedorismo que as pessoas que estão iniciando dentro do mercado, elas podem se provocar. Se provoquem a ser autoridade. Autoridade independente do seu segmento. O empreendedorismo, ele te leva a caminhos, gente, que você nem imagina. A caminhos sensacionais. Ele te leva a um horizonte que você não consegue nem enxergar, muitas das vezes. E, Davi, dentro de tudo que você está falando, eu sei que a gente já está finalizando nosso podcast, mas eu queria que você trouxesse uma reflexão sobre isso. Desde o começo da sua fala, você falou sobre a questão do consórcio, que você fez a sua meta, dos 12 milhões. E ali dentro da sua fala eu percebi várias competências que você desenvolveu, que você tinha ou desenvolveu ao longo do caminho. Você falou sobre foco, você falou sobre análise de mercado, você viu uma dor no meio da situação, você aproveitou essa dor, você criou algo novo. E você falou também que ao mesmo tempo que você escolheu um produto, você não parou com os outros, você continuou com os outros menores, mas você deu foco em um produto só. Mas o que mais chamou a minha atenção de tudo que você falou, e você repetiu essa palavra várias vezes, esse texto várias vezes. Você falava assim, ó, do fundo do meu coração. Você repetiu isso pelo menos umas 5 vezes durante a sua fala aqui. O que é isso do fundo do seu coração? Qual a reflexão que você pode trazer para os corretores, para os empreendedores disso? Porque eu vi que é muito forte isso em você. Porque o coração é enganoso. Exatamente. O coração é enganoso. Com base em que você seguiu o teu coração e falou, vai dar certo. Isso aí. Dentro do empreendedorismo, você conquistar essa certeza do fundo do seu coração, isso é um caminho, isso é uma técnica. Tá? Isso é uma técnica. Quando você consegue criar um método, criar um plano, onde ele vai funcionar como aquele exemplo que eu dei para vocês. Existe uma porta aberta ali na minha frente. Eu tenho certeza que vou chegar lá do fundo do coração. Eu consigo acreditar. Eu creio que nada vai dar errado. É só eu caminhar, eu dar alguns passos que eu vou passar a porta. Quando você usa essa técnica e você cria esse caminho perfeito para atravessar aquela porta, você acredita do fundo do coração. Porque o coração é enganoso quando você não tem um caminho muito bem definido. Aí ele é enganoso. Porque você pode... eu vou atravessar uma rua, né? Se eu não atravessar no sinal com um trânsito pesado, mas acreditar do fundo do meu coração aqui que eu vou conseguir... Né? Porque tá passando um carro lá longe, né? Tá vindo na velocidade alta, mas eu tenho velocidade suficiente, né? E tal. Aí o risco de você se dar mal é muito grande. Agora, se você for lá no sinal, esperar o sinal fechar, atravessar na faixa, olhar para os dois lados, você tem certeza que você acredita do fundo do seu coração que você vai chegar do outro lado, que é o seu objetivo. Então é tudo o caminho. Você precisa de criar um objetivo para tudo na sua vida. Mas não foca no objetivo. Para você acreditar do fundo do coração, Fernando, respondendo a sua pergunta, é você ter o caminho perfeito. É você colocar esse caminho detalhadamente. Uhum. Tá? E eu criei uma empresa que existe hoje, tá? Que não é do mercado de seguros,
E eu gosto de lembrar isso porque o corretor empreendedor, depois que ele aprende essa arte de empreender, cara, você fica assim, você vai para diversas atividades que, claro, você tem habilidades e conhecimento para trabalhar. Mas você tem a criatividade. Você consegue em tudo que você olha, você consegue dar o seu toque pessoal, independente se a atividade que você está fazendo hoje, você vai num cafezinho, numa cafeteria, e vai receber um cafezinho, e você fala assim, pô, esse cafezinho, se ele tivesse um aroma assim, teria um toque todo especial, e seria o DNA daquele café, daquela cafeteria. Então, assim, você tem você é um artista, você em tudo que você olha, você pode fazer diferente. E aí, quando você cria esse caminho único, que só você conhece porque você que criou. Você trilhou esse caminho. Você criou. Você vai trilhá-lo. Mas você conseguiu fazer ele de uma forma tão perfeita que você acredita do fundo do seu coração. E aí, parceiro, a vitória é certa e o seu objetivo, você vai atingir não 100% da meta. O céu é o limite. O céu é o limite. Uau. O céu é o limite, tá? O céu é o limite. Você rever conceitos. Você rever conceitos. E aplicando isso dentro do mercado de seguros, Fernando, cara, aí, parceiro, eu estou falando do mercado de seguros porque nós somos no mercado de segurador, sim. Apesar de eu ter empreendido em outras mais de 10 atividades, mas a minha essência é a essência do mercado segurador. Aprendi demais com o mercado segurador e, inclusive, aplico nas minhas outras empresas os ensinamentos que eu tive através do conhecimento de riscos, através de você reduzir, minimizar riscos e, inclusive, excluir riscos. Então, meus amigos que estão nos ouvindo, né? Top. Podcast muito bacana, muito legal, que pode te dar uma base para você vender milhões todos os meses, você ganhar milhões todos os anos, ou simplesmente ter sucesso dentro da sua operação, ser feliz. Porque a felicidade não está nas grandes metas, está na sua meta. E a sua meta, ela é só sua, de mais ninguém. Tá? Estamos falando aqui de felicidade empresarial, tá, gente? Valeu. Então, Lohane, dá aí um abraço aí, manda um abraço para todos, para a gente finalizar esse podcast que foi sensacional, foi enriquecedor. Eu não tenho dúvida que todos vocês estão ouvindo e que estão aqui comigo, meus amigos, minha amiga Lohane, vão levar isso para a vida de vocês como grandes ensinamentos. Obrigada a todos por acompanhar, né? Como o Fernando falou, acompanhe a gente no YouTube, no Spotify, compartilhem e vamos juntos que na próxima semana tem mais. Isso aí. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam aqui, muitos aprendizados. Se você tentar entrar na mente do Davi aqui, você tira muitos aprendizados, pode ter certeza disso. E se você ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui no botão inscrever-se e clica nessa sineta que tem do lado. Para quê? Para que você receba as notificações dos próximos podcasts que nós formos colocar aqui. Vai ser muito importante você nos acompanhar, porque o conteúdo aqui vale ouro. É isso e até a próxima. Um abraço, gente.